Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre arranjo simples. Então, arranjo é uma parte da análise combinatória. Nós já falamos de fatorial, do princípio fundamental da contagem, agora nós vamos falar de arranjo. Então, o que seria arranjo? Arranjos são agrupamentos nos quais as ordens dos seus elementos faz a diferença. Por exemplo, os números de 3 algarismos formados pelos elementos 1, 2 e 3. Então, vamos ver. Eu tenho elemento 1, 2 e 3 e eu tenho que formar números de 3 algarismos. Olha só. Usando esses 3 elementos, 1, 2 e 3, olha quantos números eu posso formar. Posso formar o 312, o 321, o 132, o 123, o 213, o 231. Eu formei elementos diferentes sem repetir os números, tá vendo? Eu não repeti. São números diferentes, porém, eu formo também números com valores diferentes, tá? Isso seria o arranjo. Então, ó, esse agrupamento é um arranjo, pois a ordem dos elementos 1, 2 e 3 diferem. Tá vendo? Aqui começa com o 3, depois o 1, depois o 2. Aqui começa com o 3, depois vem o 2 e por último vem o 1. Então, eles diferem. E é considerado simples, pois os elementos não se repetem. Então, quando eu não tenho a repetição do elemento, é um arranjo simples. Vamos ver aqui, ó. Dado o conjunto B, 5, 6 e 7. Vejam os possíveis agrupamentos formados com os dois elementos. Então, olha só. Eu quero números de 2 elementos só. Começando, ou seja, aqui tem o número 5, 6 e 7. Então, se eu começo com 5, só sobrou para mim o 6 e o 7. Se eu começo com 6, sobrou para mim o 5 e o 7 depois. Se eu começo com 7, sobra para mim o 5 e o 6. Ou seja, olha quantos. Eu consegui formar 6 números com esses elementos. Ah, professora, mas por que se eu coloco o 5? Olha aqui, eu coloquei o 5. Aqui. Quem que sobrou? O 6 e o 7. Tá vendo? Ah, mas eu não posso repetir o 5 de novo? Não, porque no arranjo simples, os números eles não se repetem, tá? Então, assim que eu faço essa parte do arranjo. Então, os agrupamentos formados com 2 elementos do conjunto B são 56, 57, 65, 67, 75, 76. Esse agrupamento é formado por arranjo simples, pelos elementos do conjunto B. Voltando a dizer, por que arranjo simples? Porque os elementos não se repetem. Nesse exemplo, percebemos que é possível formar 6 arranjos. Essa quantidade pode ser representada da seguinte forma: A de quê, gente? Arranjo 3 elementos distintos formados de 2 a 2. Então, eu tinha 3 elementos distintos e peguei de 2 a 2. Então, utilizando o princípio fundamental da contagem, como que a gente calcula? Arranjo de 3 a 2, que vai ficar 3, 2, 1, que dá 6, que foi a mesma coisa que a gente fez ali montando. Mas no arranjo, a gente vai ter uma fórmula que eu vou mostrar logo para vocês, que vocês vão entender melhor. Então, aqui, ó, se em um agrupamento compararmos os arranjos simples formados, percebemos que eles se diferem de 2 maneiras diferentes, pela ordem de seus elementos ou pela natureza. Então, vamos ver o que significa isso. Se compararmos os arranjos, ó, 56... e 65 do exemplo, nós percebemos que eles são diferentes pela ordem. Porque, ó, o 5 e o 6 estão nos dois, o 5, 6 e o 5 e 6. Mas por que foi diferente? Porque pela ordem. Primeiro ficou o 5, depois o 6, e no outro ficou o 6, depois o 5. Então, no primeiro eu tive como resultado o 56 e no outro o 65. Ou seja, são dois formado pelos mesmos elementos, mas o número é diferente pela ordem, tá? Então, esse é o primeiro tipo que a gente vai ver do arranjo. E o outro tipo que a gente pode comparar é que percebemos que eles são diferentes pela natureza de seus elementos. Então, aqui eu tenho o elemento 7, 5 e aqui o 7, 6. Então, vai ser elementos diferentes. Então, pode ser que o arranjo, o resultado é diferente pela ordem ou pelos elementos, tá? Para
Para facilitar para vocês, a gente tem uma fórmula, que seria a fórmula geral para calcular o arranjo simples. Então, olha essa fórmula, ANP. O A de arranjo, N é a quantidade total de elementos e P é a quantidade de elementos por arranjo, ou seja, o N é o total, é o grupão maior, e o P é o grupinho que a gente vai formar. E aí, a gente pega e cai nessa fórmula, N fatorial dividido por N menos P fatorial. Eu vou mostrar essa fórmula para vocês no exemplo, e todo arranjo que eu tiver, vocês vão fazer por este exemplo, por esta fórmula. E aí, a gente não vai usar mais o princípio fundamental da contagem. Nós vamos usar a fórmula. Por quê? Porque tem caso que os valores são muito altos, então é necessário o uso da fórmula. Então, primeiro exemplo. Quantas palavras com sentido ou não de 5 letras distintas podemos formar com as 20 primeiras letras do nosso alfabeto? Olha só, gente. Qual é o maior? Qual é o grupão? Qual é o total de elementos? 20. 20 é o total de elementos. E a quantidade de elementos por arranjo, ou seja, de quanto em quanto eu tenho que juntar? Qual é o grupinho? 5, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar um arranjo NP. Gente, NP. N, o total, P é o grupo que eu vou pegar. Então, vai ficar arranjo de quanto? Total, 20. Quanto que eu vou pegar? 5. Então, eu tenho um arranjo, como que eu leio? De 20 por 5. Então, eu vou escrever aqui, ó, arranjo 20 por 5. Vou utilizar a fórmula N fatorial. O N é o primeiro, então, vai ficar 20 fatorial. Dividido por N menos P, o primeiro menos o segundo. 20 menos 5 fatorial, ok? E aí, eu vou fazer esse cálculo. Eu queria que vocês fizessem esse cálculo junto comigo para vocês verem quanto dá. Então, vamos lá. Olha só, 20 fatorial dividido. 20 menos 5 dá 15 fatorial. E agora, como que eu faço? Lembra como eu fazia em fatorial? Eu abro o maior até chegar no menor. Então, vai ficar 20, 19, 18, 17, 16, 15. Embaixo, 15 fatorial também. Eu corto os dois iguais. O que sobrou? 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16. Que vai dar um número bem grande. 1.860.480. Então, olha só, quantas palavras com sentido ou não a gente pode formar? 1.860.480. Conta bem grande, mas que dá para fazer. Vamos para o próximo. Esse exemplo 3 aqui, desculpa, exemplo 2, eu tenho o A e o B. Então, vamos ver. Olha só. Quantos eu tenho o conjunto B, que é dado pela letra D, E, F, G? Primeira coisa, quantos elementos que tem nesse conjunto? Tem 4 letras. Então, nós podemos dizer que tem 4 elementos. Quantos são os arranjos simples dos elementos tomados de 2 a 2? Então, qual é o número maior? O total. 4 elementos. E ele está pedindo para pegar de 2 em 2. Então, seria um arranjo de 4 por 2. Ou seja, 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial. 4 fatorial dividido 4 menos 2, 2 fatorial. Agora, eu abro o maior até chegar no menor. Chegou? São iguais, eu corto. O que sobrou, gente? 4 vezes 3, 12. Certo? Vamos para o próximo. Olha só. Quantos são os arranjos simples dos elementos de B tomado de 3 a 3? Então, arranjo, o total de elementos está aqui, ó. 4 elementos. Tomado de 3 em 3. Então, seria um arranjo de 4 por 3. Vai ficar 4 fatorial,
4 menos 3 fatorial. 4 fatorial dividido por 1 fatorial. Então, eu vou abrir até chegar no menor. Chegou, cortei. O que sobrou? 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Então, sempre utilizando a mesma fórmula, bem simples. Exemplo 3. Vamos ver se vocês conseguem fazer esse exemplo 3, mas eu vou fazer com vocês. O que eu vou solicitar? Eu vou ler o exemplo 3, eu queria que vocês dessem uma pausa no vídeo, fizessem e voltassem me acompanhando. Então, olha lá. Para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente da Câmara Federal, candidataram-se 10 deputados. De quantas maneiras distintas a escolha poderá ser feita? Então, tá, o total de 10 deputados. Quantos cargos a gente tinha? 2, gente, porque a gente tinha de presidente e de vice-presidente. Então, eu tinha o total de 10 deputados para 2 cargos. Então, sempre, ó, maior, que é o total, com o grupinho menor depois, sempre. Sempre o maior na frente, tá bom? Então, vai ficar 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial. 10 fatorial, 10 menos 2 é 8. Então, vamos abrir 10 vezes 9 vezes 8. Olha só, cortou igual, sobrou 10 vezes 9, 90. Ou seja, de quantas maneiras distintas a escolha poderá ser feita? De 90 maneiras distintas. Vamos para o último exemplo. Vamos ver. Esse exemplo foi da Universidade Federal de Minas Gerais, no vestibular de 1995. Nossa, quanto tempo, professora? Sim, mas os exercícios são da mesma maneira sempre, tá? Então, 2 das 50 cadeiras de uma sala serão ocupadas por 2 alunos. O número de maneiras distintas possíveis que os alunos terão para escolher 2 das 50 cadeiras. Gente, aqui fala o tempo todo. 2 cadeiras, 50 cadeiras. 2 cadeiras, 50 cadeiras. Muito simples. Total, 50. Ok? Para pegar quantas? 2. Então, o que vai ficar? Vai ficar 50 fatorial dividido por 50 menos 2 fatorial. Vai ficar 50 fatorial dividido por quanto? 50 menos 2, 48. Eu abro sempre o maior até chegar no menor, que é o de baixo. Cortou. Sobrou o quê? 50 vezes 49, que vai dar 2.450. Simples, dá para fazer. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição. Vamos tentar fazer os exercícios. Revejam os exemplos que eu passei 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes se for necessário. Mas aí eu tenho certeza que vocês vão entender. Beijos, até a próxima. E a próxima a gente volta com a parte de permutação e combinação de análise combinatória. Tchau, tchau.